Graça e paz, José de Arimateia, Daniel, e Deus Edete, e o Simeão. Precisa mais de quê? E a Osana, pastora Osana. Tu és digno. Graça e paz, queridos irmãos que estão conosco online, seguindo essa palavra, adorando ao Senhor Jesus junto conosco nesse dia de quinta-feira. Prazer em estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Essa cadeira aqui deitar aqui, ela vai lá embaixo. Romanos 8, 26. Texto muito conhecido. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Deus Dete, eu vou falar para o pastor Ludmila, põe eu para cantar ali, o que você acha? Passa, Daniel. Passa no teste? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com oração em línguas, com o exercício da minha fé na palavra de Deus, porque todas as vezes que eu abro a minha boca e falo essa linguagem sobrenatural, eu estou exercitando a fé na palavra de Deus, que diz que ao orar em línguas, eu falo o mistério com Deus. Que ao orar em línguas, eu edifico a mim mesmo. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre edificação pessoal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, diz que aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Um tempo atrás, o Espírito Santo me ensinou sobre edificação pessoal. Quando nós vamos orando em línguas, hora após hora, dia após dia, meses após meses, nós vamos falando com Deus, nós vamos nos edificando, vamos construindo algo dentro do nosso espírito, vamos construindo algo dentro de nós, que por muito tempo os olhos humanos não conseguem ver, que por muito tempo ao orar em línguas eu estou construindo algo dentro de mim, algo dentro do meu interior, fortalecendo a parte em mim que ouve Deus, edificando a parte em mim que ouve a voz de Deus, tão claro, tão nítido como vocês estão me ouvindo aqui nessa noite. Eu ouço a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, querido, está toda a fonte de sucesso para um cristão. Um cristão que não ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que essa pessoa
ela é natural. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, ele fala do crente natural. E lá também fala do crente espiritual. O crente espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Mas a Bíblia diz que ele de ninguém é discernido. Nós não, creio que nós vivemos num tempo, ou todo cristão, toda a sua caminhada cristã, ele precisa andar em discernimento. E não tem nada mais poderoso para nos dar discernimento, clareza, entendimento, conhecimento celestial do que a voz de Deus dentro do nosso espírito. A voz de Deus dentro do meu interior. Não existe nada mais poderoso e mais importante para um cristão. O salmista Davi, que o Espírito Santo não morava dentro dele, e ele disse no Salmo 119, se eu não me engano, luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho, lâmpadas para os meus pés, de forma que eu não ande enganado, de forma que eu não ande debaixo de engano, debaixo das trevas, sendo levado, como Tiago diz na sua carta, ele diz, levado por todo vento de doutrina, sendo um cristão menino, natural, que não tem os fundamentos do Espírito dentro dele. A Bíblia diz que essa pessoa é levada por todo o vento e que ela está suscetível às ondas do mar levar ela. As ondas do mar, ela vem e volta, vem e volta. No nosso espírito, o Senhor tem nos dado firmeza, a ponto das ondas não fazer isso conosco, nos levar e nos trazer, nos levar e nos trazer. As ondas do mar não conseguem fazer isso com a rocha, ela não é, a onda bate na rocha e volta, a rocha fica intacta. Jesus falou, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, transbordou os rios, sopraram os fortes ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela pratica a palavra de Deus, porque ela põe em prática com muita simplicidade a palavra de Deus. Lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos admitir isso com muita humildade. E ao orar em línguas, eu estou me entregando a minha vida, meu tempo de oração para alguém que sabe orar de verdade, que sabe orar a oração que precisa ser feita no momento que eu estou vivendo. Porque talvez você pode estar orando em línguas e sua mente está pensando assim, uau, vou prosperar, uau, vou ganhar muito dinheiro, uau, eu vou me tornar um milionário, uau, eu vou orar em línguas e os milhões vão vir para mim, uau. Querido, o Espírito Santo está orando diante de Deus através da sua liberação. Porque o Espírito Santo, ele não invade a sua vida. O Espírito Santo, ele não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo, ele é muito... Acho que a palavra nem cavaleiro não consegue definir tanto que o Espírito Santo, ele não vai invadir a vida de uma pessoa. E o Senhor, um tempo atrás, Ele me ensinou que o Espírito Santo, pastor Simeão, Ele não vai nem machucar a vida de ninguém. E por isso que o processo de oração e de edificação é tão importante.
porque nós não sabemos orar como convém. E nós não sabemos o plano de Deus para a nossa vida, ao menos que seja revelado pelo Espírito Santo. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Mas logo a seguir, Paulo diz naquela carta, mas ele revelou, ele nolo revelou pelo seu Espírito. Mas então vamos aqui comigo, se uma pessoa não caminha no Espírito, se uma pessoa não anda no Espírito, se uma pessoa não tem o discernimento do Espírito, como ela vai viver o plano de Deus para a vida dela? O plano de Deus para a nossa vida não é uma tentativa, eu vou tentando, e vou tentando fazendo as coisas, faço isso, faço aquilo, até eu descobrir o que Deus tem para a minha vida. Não, querido, não. O plano de Deus é muito claro, muito definido, muito específico para cada indivíduo no corpo de Cristo. O plano de Deus é muito definido, muito claro para cada um. A Bíblia diz que a cada um foi dado a beber do mesmo Espírito, a cada um foi dado uma medida de fé. E eu orando, nós orando aqui, a irmã adorando aqui, eu orando, o Espírito Santo falou para mim assim: olha o que a minha graça fez. Olha o que a minha graça fez. Por que nós oramos em línguas hoje? O Senhor falou comigo, por causa de Jesus. Porque Jesus sabia que eu não sabia orar. Jesus sabia que eu iria ter fraquezas. Jesus sabia que eu ia precisar de momentos, que eu ia passar por momentos que eu não ia saber o que é o certo, o que é o errado, não ter discernimento. Então Jesus é muito precavido. Jesus, querido, Ele nos deu o dom da fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, ou seja, presente de Deus. A fé é um presente de Deus para nós. E interessante que Ele nos deu um presente e também nos deu uma ferramenta para edificar esse presente, para se manter nesse presente. Porque a Bíblia diz assim: o justo viverá da fé, o justo que é lavado pelo sangue de Jesus, o justo que é remido pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ontem eu estava lendo em Colossenses capítulo 2, que o escrito de dívida foi rasgado, foi perdoado todos os nossos pecados na cruz, foi cravado na cruz do Calvário. Querido, por isso não foi em vão o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos aceitos diante do trono de Deus, para que eu e você participássemos da santidade de Deus, para que fôssemos justiça de Deus aqui nessa terra. Jesus morreu naquela cruz para nos encher de dádivas, presentes, galardão. Por isso que lá em Hebreus diz, Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que busca o Senhor creia que Ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. Sem fé,
Ué, então Deus me deu um presente do qual Ele mesmo se agrada. Quando Deus olha para mim, Ele vê o próprio Filho dele em mim, Ele vê o sacrifício perfeito dele na cruz em mim, e a Bíblia diz que eu me tornei agradável a Deus. Eu me tornei justiça de Deus, para que fôssemos feitos justiça de Deus, aceitos por Deus. Lá em Hebreus diz, para que nós chegamos com ousadia, adentrar com ousadia no Santo dos Santos. Uau! Jesus abriu este caminho. Hoje eu e você podemos entrar diante do Santo do Santo, nos expor à luz da sua graça, nos expor à luz da tua santidade, sem condenação, sem peso, receber o sacrifício de Jesus, querido, e sermos aceitos. Isso era impossível. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que isso fora impossível a lei fazer, visto que a carne estava enferma. Uma pessoa que entrasse diante do Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, o povo ficava lá de fora numa expectativa, e isso era feito anualmente. Hoje nos adentramos diante do Santo dos Santos todos os dias. É a nossa habitação, é o nosso lugar seguro, é o nosso lugar de comunhão com Deus, é o nosso lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. Cara, a Bíblia diz que quem crer não será confundido. Não vive em confusão, ora no Espírito Santo, edifica a sua fé, a sua parte em Deus, sua parte em você que ouve Deus, e toda confusão é acabada na nossa vida. Confusão tira a nossa paz. Lá Paulo falou, seja a paz de Cristo, o árbitro, o centro das suas decisões. Seja o árbitro, seja quem tem autoridade, quem tem autorização dentro do seu coração. Não existe outra maneira de ter paz em Cristo sem conhecer o sacrifício de Jesus, sem conhecer a obra consumada dele. A obra de Jesus é perfeita, não precisa ser incluso nada. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Ah, está tudo feito, mas não existe mais. Está consumado. Eu tinha um pastor amigo meu que ele era muito radical. Ele falava assim, ou você crê ou você não crê, não existe mais. Quando você não crê, você coloca mais. Aí ele sempre falava, sim, sim, ou não, não. Que passar disso, disse Jesus, vem do maligno. A dúvida não vem de Deus. Deus é sim, sim. Deus é crente. Deus crê, querido. A Bíblia diz que Ele não pode ser, Ele não muda, Ele é imutável, irrevogável. Interessante que Paulo, descobrindo, ele diz assim, em Jesus nós sempre temos o sim, por Ele o amém. Já está feito, yes, glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, eu sou curado. Sim, Senhor, eu sou próspero. Sim, Senhor, eu tenho. Sim, Senhor, eu possuo. Sim, Senhor. Yes, amém, aleluia.
Está vendo que a sua linguagem, quando você entra nessa dimensão de crer que tudo está feito, a sua linguagem é de ações de graça, não é de murmuração, você não tem murmuração, você não tem dúvida no seu coração. Diz a Bíblia, em plena certeza de fé. Plena certeza, não abandonemos a confissão da esperança. Aleluia, aleluia. E você pode, em nome de Jesus, pela fé, tomar posse de todas as promessas. As promessas de Deus é para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Aleluia. É para nós desfrutarmos nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele, por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, que edificação pessoal tem a ver com isso que nós estamos dizendo? Porque quando você ora em línguas, você ora o plano de Deus para a sua vida. Quando você, com muita simplicidade, abre a sua boca e começa a falar em línguas, hora após hora, como nós somos ensinados aqui por muitos anos, todos os dias. Acho que não tem nenhum dia nesse lugar, não tem nenhum dia no ministério do pastor Heber que ele não esteja falando sobre isso. Ele recebeu isso de Deus. Ele recebeu esse ministério da parte de Deus. O pastor Heber é chamado para falar, para ensinar sobre a oração em línguas. E ele é o nosso pai na fé. Nós temos ele um exemplo nesse ministério. E nós somos ensinados todos os dias a orar em línguas e edificação pessoal. Você vai construindo, edificando, e você vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te dizer qual é o plano de Deus para a sua vida, vai te guiar, vai te conduzir. E o Senhor me ensinando sobre isso, eu fui em uma igreja há um tempo atrás, e lá tinha uma pastora, casal de pastores, e houve um momento no culto que a pastora começou a falar em línguas. E eu estava passando um período de muitas horas e horas e horas orando em línguas. E o Senhor me deu esse texto, Romanos 8, 26, que não sabemos orar como convém. E quando nós oramos em línguas, nós oramos o plano de Deus. Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. O Espírito Santo, olha aqui, aquele que não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus. E eu te dizia, às vezes você entra num período de oração em línguas e é muito empolgante, você entra em períodos e vem revelações e textos da palavra de Deus, né? Um período de edificação, e logo vem um período de faxina, de limpeza, e você continua orando em línguas, e você vai chegar a um ponto de descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não anda nessa terra como sendo mais um, você não é levado por ventos de doutrina da religião. A religião quer pôr cargos, a religião quer pôr títulos na nossa vida. E quando ele me ensinou isso, ele estava me dizendo, olha, às vezes essa mulher, essa pastora, ele não me falou que ela não era pastora, só me ensinando ele disse, olha, essa mulher talvez não era nem para ser pastora. Pense comigo, uma pessoa que dedica 20 anos da vida dela,
estudando, vai para um seminário, estuda a palavra, passa tempo no seminário, aí depois entra numa igreja, e ali na igreja ele desenvolve todo um trabalho eclesiástico, todo um trabalho, todo um currículo, se estabelece, seu ministério ganha até sucesso, porque ele sabe produzir. Querido, a nossa alma sabe copiar, a nossa alma sabe produzir, a nossa alma sabe fazer, a nossa alma sabe pregar, a nossa alma sabe cantar, sabe dirigir louvor. A gente pode aprender tudo isso, mas aprender a liberar o Espírito, queridos, aprender a liberar a unção de Deus, aprender a liberar, querido, você vai só aprender isso passando tempo com o Senhor, tempo com o Espírito Santo, se entregando a essa linguagem. E aí o Senhor falando comigo, talvez essa mulher não era nem para ser pastora. Senhor. Aí o Senhor falou comigo, como eu posso falar para ela isso? Depois que ela dedicou 20 anos da vida dela, eu vou feri-la. Eu vou causar uma reviravolta na vida dela. Pense você gastando 20 anos da sua vida naquilo que Deus não te chamou para fazer. E o Espírito Santo vem e te fala, você não é pastor, ou você não é pastor, ou você não é empresário, ou você é outra coisa que eu te chamei. Então a edificação pessoal, você vai orando em línguas, orando e se edificando, deixando construir dentro de você uma permissão para o Espírito te falar. E você pode até hoje estar fazendo algo que não é de Deus para a sua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, ouvindo essa palavra agora nesse momento, talvez você se encontre nesse exato ponto na sua vida cristã. Você está confusa, você está sem paz, você está sem discernimento, você está como quem está marchando, mas não está saindo do lugar, você está andando em círculos. Querido, não tente você mesmo por si só acabar com tudo isso. Entre para o seu quarto, feche a porta, tire momentos, períodos de oração em línguas. O Senhor te dá graça nessa noite para orar em línguas, porque a oração em línguas é uma oração, é um dom, e o Senhor falando comigo nessa noite, é um presente de Deus para nós, não é um prêmio para os bons. Pastor Hebe sempre fala isso, a oração em língua Espírito Santo não é um prêmio para aquele que fez tudo perfeito, para aquele que faz todas as coisas certinho. Querido, o Espírito Santo foi dado para nós fracos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Essa palavra assiste significa ajuda. Pega junto com você. Talvez você está precisando vencer um pecado. E você peca e entra em condenação. E mediante a condenação você não para de pecar. Você continua ainda pecando cada vez mais. Está se tornando nocivo na sua vida, está se tornando... O pecado tem sido uma prática corriqueira na sua vida. Você está lutando contra isso. E você está tendo pensamentos, achando que Deus não te ouve mais,
que Deus se afastou de você porque você está cometendo esse pecado. Querido, eu estou aqui nessa noite para te dizer que o Senhor já te libertou desse pecado. E o que mais o Espírito Santo quer ministrar, o Espírito Santo está soprando isso dentro de você. E através da edificação pessoal, através de uma edificação pessoal, através de se construir, de liberar dentro do seu íntimo aquela parte em você que ouve Deus, ao ponto, querido, que nada mais ficará ficará na frente da voz de Deus na sua vida. E o Espírito Santo está aí soprando, dizendo que você é perdoado. Se levante, volte a caminhar, volte a seguir Jesus. Não pare a sua caminhada achando que esse pecado te parou. Continue orando em línguas, continue se aproximando do Espírito Santo, continue se aproximando daquele que é santo, daquele que te perdoa, daquele que te ama. Continue, querido, continue se edificando, que haverá um momento na sua vida que o pecado perde a força. O pecado perde a raiz de sustentação dentro de você, dentro do seu interior. Dentro de você, você para de crer que o pecado é maior do que as suas forças. Você para de crer que o pecado te venceu. E você passa a crer, conforme a palavra de Deus diz, que o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem a natureza de Deus. São duas naturezas diferentes, são cursos diferentes. O pecado atrai um para lá, a vida no espírito atrai outro para a santidade. O seu espírito está indo para a santidade, está olhando para Jesus. E através da edificação pessoal, a sua alma se torna seguidora do seu espírito e não mais seguidora dos sentidos da carne. A sua alma para de ser influenciada pela carne. A sua alma para de sentir sintomas da carne. E a sua alma começa a seguir, ser liderada pelo Espírito, pela santidade, pela paz, pelo perdão de Deus. Você descobre o seu lugar, dado por Jesus Cristo a você e a mim, nos lugares celestiais, lugares onde você reina no Espírito. E a edificação pessoal, você vai orando em línguas, chega a um ponto que a voz de Deus fique clara e te diz: pô, você não é isso. Tem muita gente que crê que é enferma. E essa crença, ela vem pendurando por anos, ela foi alimentada por anos. Está dentro da pessoa. Mesmo que há imposições de mãos, oramos pelos enfermos, não é apenas orar pela enfermidade embora na vida da pessoa, é uma mentalidade de enfermo, é uma crença. A pessoa se tornou crente que ela é enferma, crente que a enfermidade está dentro do corpo dela, e por causa dessa crença ela sente os sintomas, ela sente até mesmo quando vem a enfermidade, vai chegar na vida dela. Como, querido, trabalhar isso, como arrancar isso,
essa raiz de pensamento, de crença errada de dentro de uma pessoa. Querido, só o Espírito Santo. Pastor David Robertson, certa vez orou por uma mulher, ela não foi curada. David Robertson é um pastor, um apóstolo de Deus que foi levantado para nos ensinar sobre oração em línguas por muitos anos aqui no Brasil. Ele orou para essa irmã e ela não foi curada. E ele teve um discernimento, Simeão, de dizer para ela: você, querida, vai orar em línguas e vai confessar a palavra de Deus, vai construir em você uma mentalidade, uma crença de cura, de que você é curada, de que você é sarada, de que você, em Jesus Cristo, tem o direito de andar em saúde plena, que em Jesus Cristo você tem o direito adquirido na cruz do Calvário de andar em cura divina. Aí essa irmã passou tempos e tempos orando em línguas e tempos, ela ia lá para a sala dela e era câncer, era uma doença, não é uma gripe, uma dor de cabeça que você deixa para lá, era uma doença maligna que podia levar ela à morte. E ela passou tempo orando, passou tempo confessando a palavra, tempo orando, tempo confessando a palavra, até que ela foi ler Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela disse, David testemunhando, que ela disse que esse versículo saltou dentro dela, dentro do seu interior, Simeão. Esse versículo foi aberto para ela dentro dela, dentro do seu interior, e isso gerou convicção. Isso gerou dentro dela convicção. Porque, querido, quando é gerado dentro de você, Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Cara, pode o diabo fazer o que ele quiser, a festa, o teatro, porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele só fala mentira, ele só fala aquilo que é dele mesmo, ele é o pai da mentira, ele é enganador, sabe? Ele não tem nada a ver com a verdade, ele não suporta a verdade, ele não suporta ficar no mesmo lugar que a verdade de Deus. E quando a verdade de Deus é estabelecida dentro do nosso interior, através do Espírito Santo, e através dessa edificação, que é um veículo, é uma ferramenta que, querido, abre o seu interior para ouvir essas verdades. Ela chegou no pastor e falou: pô, pastor, por que você não me falou esse versículo antes? E ele falou: mas irmã, eu te falei várias vezes. Ela falou: não, mas o senhor não me falou dessa maneira. O senhor não me falou que ele levou todas. Aí ele teve esse discernimento na hora, ele falou: foi revelado pelo Espírito. Porque quando é revelado pelo Espírito, querido, acabou. Pode até os olhos físicos não ver, mas você já viu. E não é porque não aconteceu ainda no visível, não quer dizer que não aconteceu. Você e Deus sabe que já aconteceu. Você e Deus sabe o que aconteceu. E deixa eu te falar, Deus não vai arregar, Deus não vai voltar atrás na sua palavra. Então trate de ficar com a palavra que Deus te deu, até a manifestação do que já é no Espírito, no visível.
Eu estou nessa noite te encorajando a ficar com o que Deus disse. Deus te disse que você é perdoado, que você é uma nova criatura. Você pode estar dizendo, eu estou passando por um momento, uma batalha espiritual, estou passando por um momento difícil na minha vida cristã. Querido, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra te sustenta. O único foco que você deve ter é de ficar, permanecer, se estabelecer nessa palavra. Não sair dessa palavra, porque ela se cumprirá na sua vida. Não adianta você ficar indo atrás de pastor. Ora por mim, pastor. Pastor, faz isso por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, você já confessou para o seu pastor? Você já foi lá e falou para ele que está com problema? Querida, seu pastor é um homem de Deus. Querido, seu pastor é um homem de Deus. Mas ele não pode entrar dentro do seu interior. Ele não pode entrar dentro de você. Ele não sabe nem a raiz desse problema. Mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo está aí dentro de você. O Espírito Santo não está aí. Não está como era no Antigo Testamento, ele só vinha sobre os homens e ia embora. Agora não, o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, a todos os momentos da nossa vida. Isso é um dom, é um presente de Deus. Não pense, não tente ser merecedor, não tente ser capaz, não tente aquele fariseu fazia uma oração, Senhor, eu jejum, eu faço isso, e ele estava falando de coisas que estavam na palavra de Deus, mas ele estava se orgulhando, ele estava se tornando alto merecedor. Isso não tem nada a ver com Jesus, querido. Jesus se manifestou para os pequenos. Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele no versículo anterior, ele diz, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios entendidos desse mundo e a revelaste aos pequeninos. Não sabemos orar como convém. Isso nos traz, querido, o tanto que nós somos inoperantes em nós mesmos. Como eu estou passando por um momento fatal, porque essa irmã estava enfrentando um momento fatal na vida dela. Ela tinha câncer, ela ia morrer. O pastor Tiago veio aqui quarta-feira, ele tinha 3% do seu pulmão. Querido, é algo assim, se der bobeira, já era. Você está entendendo que na fé não tem como você olhar para trás, não tem como você duvidar, Paulo falou lá em Hebreus, olha, Deus falando que ele não gosta, a alma dele não tem prazer nos que retrocedem. Paulo até falou, nós somos da fé, nós não somos dos que retrocedem. Querido, porque nós vamos passar por momentos de que o retroceder parece o certo. O retroceder, o conselho é, olha, reveja isso, ou reveja aquilo. Não, querido, não tem nada para ser revisto. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele não tinha como voltar atrás, porque vinha um exército.
Se você acha que a solução está em voltar para trás, atrás aquilo que você já deixou, querido, tem um exército dos egípcios, do alto escalão do Egito, que não tem misericórdia, que não tem compaixão, que não está nem aí com as coisas, pelo contrário. Por isso que nós não somos do que retrocede, porque nós temos, querido, porque nós temos, não vou dizer ódio pelo diabo, mas eu acho que ódio é um termo. E o Senhor disse que em breve Ele esmagaria, sabe, o lugar do diabo na sua vida. Pare de falar que o diabo está na sua casa, porque você está se sentindo arrepiado. Mande ele embora, ele é mentiroso. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. E outra coisa que o Senhor falou comigo, Simeão, o sangue daquele cordeiro foi colocado lá, foi uma estratégia de Deus, não foi dado para os israelitas porque eles eram bons, não, porque eles faziam todas as coisas, não, aquilo foi dádiva, foi o próprio Deus anunciando a cruz do Calvário. Deus falou, coloca nos umbrais das casas o sangue para que o espírito da morte não entre. O diabo é impedido de entrar, o diabo é impedido de reinar. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer, destruir, desarmar. O diabo é um inimigo desarmado. Um maribondo sem ferrão. E ele é mentiroso. E nós, pela graça de Deus, somos da verdade. Pela graça de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo vem, estou terminando, o Espírito Santo vem e usa a linguagem sobrenatural. E aquela pastora que eu estava falando para vocês, ela até orou em línguas lá no culto. Aquele momento de êxtase, ela orou, ela falou em línguas. O Espírito Santo falou assim para mim, filho, até esses momentos eu uso para revelar o plano de Deus. Só que eu não posso ferir ninguém. Porque se eu digo para uma pessoa que gastou 20 anos da vida dela, que ela não é isso, eu vou feri-la, ela vai entrar em parafuso, em depressão, ela vai achar que ela gastou a vida dela toda. Mas quando a pessoa se edifica, o Espírito Santo fala com aquela pessoa, a voz de Deus liberta, libera. A pessoa não fica presa ao passado, ela não fica presa ao presente, ela não fica presa ao futuro, porque ela é estabelecida na eternidade. E aí você pensa, gastei 20 anos da vida. A pessoa que ouve a voz de Deus, ouve o Espírito Santo, o plano de Deus para a vida dela, ela nunca pensa nisso. Eu perdi 20 anos da minha vida. Paulo falou assim, eu considerei refúgio. Eu considerei como nada o tempo que eu passei na lei, no judaísmo, e passei lá pensando que eu estava fazendo a obra de Deus, que estava fazendo algo para Deus. Aquilo ali foi bobagem, aquilo ali é esterco.
Sabe por quê? Porque eu encontrei o plano de Deus para a minha vida. Aleluia! Eu encontrei a rota, eu encontrei a voz, eu encontrei e eu estou sendo, ele falou lá nesse próprio texto, ele esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque, querido, quem ouve a voz de Deus, ele tem um alvo. E o alvo não é nada menos, nada mais do que Jesus Cristo de Nazaré, querido. Porque dele, por ele e para ele. Você vai orando em línguas e percebendo que Jesus vai se tornando dentro de você o Senhor, o maior, quem reina, quem tem o foco. E o próprio Jesus falou isso: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai anunciar a vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai testificar de mim. O assunto do Espírito Santo é Jesus. O assunto do Espírito Santo dentro de você é engrandecer, estabelecer Cristo em vós, a esperança da glória. E você vai percebendo que, ao andar no plano de Deus, o Senhor Jesus está sendo engrandecido através de você. Jesus falou: todo ramo que estando em mim, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. E nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus, em que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, a oração em línguas é uma oração de edificação. Você se edifica e o Espírito Santo revela o plano de Deus para a sua vida. E você vai andar, você vai caminhar e você vai, dentro do reino de Deus, viver o plano de Deus para a sua vida. Só isso vai te completar nessa terra. Às vezes você anda frustrado, você anda desgostoso. Querido, eu tenho vivido anos, pela graça de Deus, que eu tenho andado no prazer de Deus, andado na paz de Deus. Ah, você não tem dificuldade? Tem nada a ver isso. Tem nada a ver. Ter paz não significa ausência de guerra, ausência de batalha, ausências de provações, ausência de tribulações, ausência. Tem nada a ver. Tem a ver com que as batalhas, as guerras, as tribulações, nada disso te desfoca. Tire você do plano, do propósito, da vida de Deus dentro de você. Isso tem a ver com a paz de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Foi muito bom ter compartilhado com vocês essa palavra. Graça e paz.